Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no canal GUIT Web Code. Pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? Prepara a sua xícara de café e vamos codar, beleza? Pessoal, vamos lá. Na aula passada a gente aprendeu um pouquinho ali sobre a API, tá? A gente deu uma passagem ali na API pra gente ver. A gente se aprendeu ali como que a gente precisa de quê? Da Steam para criar ali a nossa conta, beleza? Para poder acessar lá na RAG API, tá? I/O, né? Então é o seguinte, pessoal, vamos lá, vamos continuar. Então o que a gente vai fazer? Agora, a partir de agora, a gente vai criar ali, tá? Vamos colocar a mão no código, vamos criar ali as primeiras estruturas do nosso projeto. Primeiro, pessoal, vamos lá. Eu vou criar uma pasta, tá? Aqui, ó. Vou criar uma pastinha chamada... Vou colocar Gamer, tá? Vou colocar Cards, assim, ó. Gamer Cards, tá? Beleza, eu vou criar essa pastinha aqui. Você pode criar do jeito que você quiser aí, tá? Você que vê ou não que você quer criar. Eu vou abrir ela aqui, tá? Eu tô usando aqui, pessoal, Linux, tá? Se estiver usando o Windows aí, é bem simples também, tá? Beleza. Eu vou criar, dentro dessa pasta aí, eu vou criar outra pastinha chamada Gamers, tá? Gamers Cards, tá? Coloca assim, ó. Gamers Cards. Eu vou dar um OK. Eu vou abrir aqui no meu terminal aqui, tá? Então, vou abrir aqui. E tá aqui, pessoal. A gente criou aqui, tá? A nossa pastazinha. É o seguinte, a gente tem aqui, ó, a Game Cards. Dentro dessa pasta Game Cards, vamos criar uma pastinha chamada SRC, ou Source, tá? Beleza. A gente vai precisar, pessoal, de algumas pastas aqui, tá? Beleza, então vamos lá. Dentro de SRC, vamos criar primeiro o primeiro arquivo, que é o index.html. HTML, tá? Esse aqui é o índice, o nosso índice, tá? Beleza. Agora, dentro ainda da pasta SRC, vamos criar agora uma pasta. Vamos chamar a pasta de CSS, onde a gente vai usar nosso CSS. Vamos criar outra pastinha chamada JS, tá? Onde vai ficar nossos arquivos de JavaScript. Vamos criar aqui outra pastinha chamada Pages, tá? Por que Pages? Se você prestar atenção na nossa aplicação, deixa eu rodar ela aqui, pessoal. Se você prestar atenção aqui, pessoal, ó, olha o que é que eu tenho. Eu tenho aqui. Eu tenho nossos links aqui. Eu tenho o início, destaques, conquistas, edições e plataformas. Ou seja, esse index vai representar esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro index aqui, ó, tá? O nosso primeiro link aqui, ó. Que é o início. Aqui é o início, ó. Quando eu clico aqui, ó, ele me joga para o início aqui, ó. Tá? Então, esse é o início. Tá vendo, ó? Ó, esse aqui é o início, tá? Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu minimizar isso aqui. Ok. Vamos lá. Então, eu vou criar dentro de Page esses arquivos, essas páginas, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Aqui eu já vou criar aqui, ó, dentro de Pages, o primeiro arquivo. Então, vou lá, ó, tá? Vou colocar conquests, tá, ó, .html. O que é conquests? Seria as conquistas, tá? A gente vai criar ainda outro arquivo, tá? Que vamos colocar, ó, editions, tá? Editions.html, tá? Ou seja, seriam as nossas edições, tá? Editions.html, tá? Vamos colocar aqui agora outro arquivo chamada de forms.html também. Platforms, tá? Ó, platforms.html, tá? Então a gente tem conquistas, edições, plataformas, tá? A gente vai colocar também aqui, pessoal. A gente vai colocar aqui também outro arquivo, tá? Chamados aqui, ó, que é os destaques, no caso arquivo destaques, né? Então vamos highlights.html, tá? Ou seja, ser aqui os destaques, tá? Beleza, então a gente tem essa estrutura aqui, tá? Então a gente tem o CSS. Vamos criar logo esse arquivo e vamos colocar style.css, onde vai ficar o nosso arquivo de CSS, tá? Beleza. Pages, onde vai ter... Opa, Pages aqui onde tem nossos arquivos. Conquistas, edições, destaques e plataformas. E o nosso index raiz aqui, ó. Tá? Esse aqui vai ser o nosso index raiz, tá? Beleza. O que a gente precisa fazer aqui ainda, pessoal? Dentro da pasta JS, aqui, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai criar, assim como a gente tem aqui, ó. Tá vendo, ó? As nossas páginas aqui, ó. HTML, a gente precisa do script pra gente... referente a elas aqui, tá? Por quê? Essa técnica que a gente vai trabalhar aqui, a gente vai trabalhar, pessoal, com uma forma diferente um pouquinho como a gente é acostumado a ver aí nos meus vídeos aí, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou criar os elementos HTML lá no JavaScript
e vou anexar eles aqui dentro. Então, isso significa que dentro da nossa estrutura aqui HTML, a gente vai criar ali a estrutura, o esqueleto ali comum, mas os elementos vão ser indexados via JavaScript aqui dentro. Entendeu a sacada? Você vai ver como é que funciona, tá? Mas vamos lá. Aqui dentro do JS, vamos criar um arquivo. Esse primeiro arquivo, vamos chamar ele de api.js. Por que api.js? Como a gente vai trabalhar com API aqui, então aqui é onde vai ser feita as nossas requisições. Beleza? Então, nossas requisições vai ser feita aqui na api.js. O que a gente vai ter? Vamos criar outro arquivo chamado de quê? De conquests. Lembra? Assim como eu criei aqui, ó, conquests.html, eu preciso criar o script onde eu vou criar os elementos HTML e vou anexar aqui dentro. Entendeu a sacada? Então, eu vou colocar, ó, conquests.js. Pronto. Então, esse script aqui, ele faz parte dessa página aqui, ó. Tá? Então eu vou criar os elementos HTML no script, aqui ó, no conquest, e anexar aqui dentro do conquest na estrutura HTML. Entendeu a sacada? Aqui vamos criar outro arquivo. Vamos criar outro arquivozinho chamado de quê? De editions. Então vamos lá. Editions. .js. Tá, ó. Editions.js. Vamos criar mais um arquivo que seria o quê? O main. Perceba que aqui, o main, aqui ó, eu tenho aqui ó, conquests, tá? Mas não tem main aqui. O main é o seguinte, é onde vai ser o arquivo script responsável, ele vai ser o responsável por todos esses outros scripts. É nele que a gente vai, inclusive, fazer a ligação deles aqui com HTML, tá? Então, vamos colocar main.js. Como você vê o nome já diz, main, né? Tá o principal aqui. Tá? Vamos criar outro arquivozinho chamado de quê? De plataformas. Então, platforms.js. Tá, ó, platforms, igualmente aqui, ó, .js. Show? Então, com isso, agora eu criei os meus arquivos. Presta atenção, eu criei aqui os meus arquivos, né, de API, onde vai ser feitas as requisições, todo o script ali de requisições, onde eu vou chamar esses script aqui da API aqui. Ou seja, esses arquivos aqui eu vou chamar, na verdade, dentro da API, para mim poder mandar os dados da API para eles. Eles fazem todo o processo ali e anexa no HTML. Então isso aqui vai ficar fácil quando a gente for colocar a mão no código, tá? Vocês vão ver como é que isso aqui vai funcionar, tá? E a gente tem aqui o nosso CSS, nosso arquivo CSS, tá? Beleza? Então já vamos aqui fazer o seguinte, ó. Aqui de cara, tá? No HTML, o que é que a gente vai fazer? Já vamos criar aqui a nossa primeira estrutura. Tá? Como que a gente cria a primeira estrutura? Dá um shift, exclamação, enter. Tá, ó. Beleza? Exclamação, enter. Tá? Aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar card gamer, né? Então, vamos lá. Card gamer. Opa. Beleza, card gamer. Show? Então, essa é a estrutura aqui do index. Perceba que é no index que eu tô. Tá? A gente tem o nosso read aqui, que a gente já fez. O que a gente vai fazer? Já vamos chamar o nosso arquivo de CSS. Então vamos lá. Link, rel. Vamos colocar style sheet. Beleza? href.barra. Vamos acessar a pasta CSS e o arquivo CSS. Tá? Então pronto. Então eu chamei o meu arquivo de CSS aqui. Tá? Outra coisa, pessoal, que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou usar uma fonte aqui, inclusive eu vou deixar na descrição, tá? É uma fonte, deixa eu pegar ela aqui, deixa eu só usar aqui, ó, o link, deixa eu puxar ele aqui, ó, né? Deixa eu colar ele aqui, ó. Tá? Então, isso é o que, ó. Essa aqui, ó, que a gente vai usar aqui, ó. Oxanium, essa aqui, ó, tá? Essa fonte aqui que a gente vai usar. Então tá aí, beleza? Então, essa aí é a fonte que a gente vai usar, tá bom? No nosso projeto. Pra gente aplicar ali nos nossos títulos, beleza? Etc. Algo do tipo. Tá? Ok. O que é que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente tem o nosso body aqui, ó. E o nosso read, tá? Então a gente já colocou o título. Dentro do nosso body aqui, o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar o nosso header, tá? Então vamos lá, ó. Header. Ou seja, o cabeçalho ali da nossa página, tá? Dentro desse header, eu vou criar aqui, ó, uma nave. Beleza? Dentro dessa nave, essa nave eu vou dar uma classe para ela. Então eu vou dar um class e vou colocar nave, tá? Nave bar. Beleza? Nave bar, tá? Dentro da nave bar, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar outra div. Div class.
Vou colocar logo. Dentro dessa logo eu vou colocar outra div class, tá? E vou colocar logo title. Logo title. Beleza? Dentro dessa logo title eu vou colocar aqui um span, ou você pode colocar aí também, pessoal, um H1, do jeito que você quiser, não tem problema, tá? Não tem problema algum você fazer isso. Inclusive, se você colocar um H1, vai ser até bom que é um título, tá? Beleza? Então, eu vou colocar aqui assim mesmo. Então, eu vou colocar card gamer. Tá, ó, pronto. Card gamer. Esses card games seria os jogos aqui em cartão, tá? Algo do tipo. E ainda dentro da nave, fora dessas div aqui, ó, dessa logo, aqui fora, agora a gente vai criar os nossos links. Então, eu vou dar uma UL. Tá, pessoal? Tem uma minha UL aqui. Dentro da minha UL, eu vou colocar as minhas... Eu poderia usar ali, pessoal, tá? Usar as lis, mas eu não vou usar, não. Eu vou usar só o A mesmo, de âncora, tá? A, href, beleza? Aí depois você faz, você achar. Então a gente tem... Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Se não é 4, não, acho que é 5. Então o primeiro aqui a gente vai colocar início, tá? Início. A gente tem destaques, né? Então vamos lá, colocar aqui, ó. Destaques. Depois de destaques, a gente tem conquistas. Depois de conquistas, a gente tem edições. Depois de edições, faltou uma aqui, né? Então, deixa eu até colar aqui. A gente vai ter a plataforma. Então, plataformas, né? Plataformas, beleza. Plataformas, tá? Então, isso aqui vai ser visual para o usuário, tá? Mas aqui dentro a gente vai usar tudo aqui no inglês, tá? Beleza. A gente tem aí, então, os nossos... aqui na nossa raiz, no nosso index, tá? A gente tem aqui a nossa primeira estrutura, onde aqui eu mostro os links que a gente tem. Que quando eu clicar aqui, vai me jogar para outro link, e assim sucessivamente, tá? Beleza. Depois eu faço aqui, pessoal, os links, tá? Para cada página aqui, ó. Tá? Quando eu criar a estrutura das páginas, eu vou linkando, beleza? Para ficar fácil. Tá? Então, aqui eu tenho a minha UL, tá? Agora, pessoal, fora do header, tá? É fora do header. Eu vou ter o meu conteúdo principal, que no caso seria o main. Perceba que eu estou usando aqui uma semântica aqui, né? Então eu tenho um main, tá? Aqui nesse main, o que é que eu vou fazer? Eu já vou colocar aqui um subtítulo aqui, então eu vou colocar um H2 e vou colocar bem-vindos, tá? Dentro aqui desse, ainda do main, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma seção, tá? Então deixa eu... section. E aqui eu vou criar um ID. O que é esse ID? Eu vou explicar ele pra você, tá? Então eu vou colocar games cards. Então, pessoal, o que é isso aqui, ó? Aqui é o seguinte, a gente vai usar... Aqui eu tô criando, aqui, ó, se você prestar atenção, eu tô criando uma seção e dando um ID pra ela. Só que aqui, em vez de eu colocar o meu conteúdo aqui, exemplo, div, alguma coisa, class, o conteúdo aqui, esse elemento aqui, eu vou criar ele no JavaScript e vou anexar ele aqui dentro. Então, aqui dentro desse HTML, você só vai ver a seção, tá? Você só vê isso aqui, tá? Você só vai conseguir ver o conteúdo que tem aqui dentro na web, tá? Aqui... A gente vai usar só isso aqui, ó. Tá? Só essa seção aqui, ó. Tá? Então, inclusive, eu vou até quebrar ele, ó. Deixar assim pra ficar mais legal, né? Beleza. Esse conteúdo aqui dentro vai ser criado lá no script, tá bom? Beleza. Agora, pessoal, uma coisa interessante, tá? É o seguinte. A gente vai usar... A gente criou o main aqui, ó, né? Na pasta JS, beleza? Só que o main, como eu já disse, é o principal. É o arquivo JS principal. Lembra que eu falei? Então o que eu vou fazer? Ó? Aqui eu vou criar ó, script, a tagzinha script. Agora, diferente de... Antigamente a gente fazia, em outros projetos a gente fazia src, só isso. Não. Aqui a gente vai trabalhar com módulo. Se você nunca viu, é possível sim trabalhar com módulo dentro do JavaScript nativo, hein? Que às vezes você só viu lá o import, o export lá no React, tá? Algo do tipo. Mas não. A gente trabalha aqui. Como que a gente faz? A gente faz o seguinte, a gente usa primeiro aqui, ó, type. A gente está especificando qual é o tipo que a gente vai trabalhar com o JavaScript. Então a gente vai trabalhar com módulo. Então, módulo, tá? Ó, módulo. Então a gente está dizendo que a gente vai permitir usar lá nos arquivos script, a gente vai usar o import e o export. O import eu importo um arquivo de algum lugar e o export eu exporto para outro lugar, tá? Então a gente usa o type module. E aqui sim eu vou acessar a minha página, ou o meu arquivo principal, que é o src, o source. E aqui sim, ponto barra é o JS, né? Acessar a pasta JS. E o main, aqui ó. Pronto. Quando eu faço isso aqui, eu estou apto
tá? Agora eu tô apto para trabalhar usando o export, tá? E o import. E tô chamando dentro do meu index aqui o meu arquivo principal, que é o main. O main, ele puxa todos os outros scripts e eu puxo ele aqui no HTML, tá? Então, o principal do script é o main, porque o main puxa todos os outros arquivos JS, tá? Todos os outros scripts dentro dele. E ele eu chamo aqui no meu script, onde o meu script vai rodar tudo isso aí na web, tá bom? Ok. Tá, pessoal? Então, a gente criou aqui estrutura HTML, tá? No index aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar tudo isso aqui, vamos copiar, Ctrl A, Ctrl C, e vamos usar isso aqui nas páginas agora, tá? Então, vamos lá. Aqui em Platforms, a gente vai fazer assim, ó. Ctrl V. Só que aqui em Bem-vindos, como não é a página index, então a gente vai colocar Plataformas, tá? Então, Plataformas. Por que plataformas? Porque aqui é a página de plataformas. E aqui, diferente do index, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente não vai colocar aqui games cards. Não. A gente vai colocar assim, ó. Vou colocar platforms cards. Platforms cards. Aí você diz, ué, mas não entendi. Por que esse card? Porque assim, pessoal, a gente vai criar uma div, tá? Uma div elemento. E a gente vai dar um ID para ela, tá? De platforms card. Na verdade, a gente está criando aqui, perdão, tá? A gente vai chamar, na verdade, essa ID aqui no nosso script e vamos anexar dentro aqui dessa seção os nossos elementos, tá? Que a gente for criar. Então, por isso, cards. Então, isso aqui vai ser como se fosse o cartão principal, o card principal aqui dessa página aqui, tá bom? Show de bola? Então, com isso, a gente criou aqui duas estruturas já, nosso plataformas e o nosso index. Agora vamos para o nosso destaques, tá? Então vamos colar aqui, ó, destaques. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui, em vez de ser games, tá? Games cards, a gente vai colocar... Na verdade, a gente pode deixar aqui, ó. Nessa seção aqui, a gente vai deixar também, tipo, o games card, tá? Show, pode deixar assim. Depois você vai ver por quê. Depois eu explico pra você por quê. O único que vai ser semelhante, o index, tá bom? O único que vai ter essa seção aqui igual. E vamos colocar o nosso subtítulo aqui assim, ó. Em destaques. Em destaques. Beleza? Pronto. Vamos salvar. Show. Vamos agora para o nosso editions, tá? Então o nosso editions vai ter... Aqui, vamos colar, tá? Vamos... Só colar. E aqui vamos ter aqui, ó, no lugar de bem-vindo, vamos colocar editions. Edição, né? Edições. Pronto, edições. E aqui, ó, na minha seção aqui, ó, em vez de ser games, cards, o que eu vou fazer? Vou colocar, ó, additions, assim, ó, additions card, tá? Beleza. Então, a gente tem aqui as nossas 3 páginas já prontinha, 4, né? Claro, a estrutura. Agora vamos para o nosso conquest, a nossa conquista. Vamos colar, tá? A nossa conquista e vamos colocar aqui, ó, em bem-vindo, vai ser bem-vindo, vamos colocar conquistas. Conquistas. E aqui, como é que a gente vai fazer? Aqui a gente não vai usar games, cards, tá? Aqui a gente vai colocar achievements cards, beleza? Aqui, como vocês podem ver, a gente já está puxando, tá, o nosso main, tá? Como o main é chamado em todas as minhas páginas aqui, HTML, então eu uso ele aqui, tá? Beleza? Então, com isso aqui, a gente criou a nossa estrutura de todos os nossos arquivos aqui, ó, tá? Beleza? Então, tá prontinho aqui, ó, essa parte aqui. Claro, entre aspas, tá? Aqui pelo menos para início, tá? Vamos abrir o terminal aqui. Vamos aqui no index. Deixa eu vir aqui, ó, e eu vou abrir aqui com o live server. E tá aqui, pessoal, ó, como vocês podem ver, ó, tá aqui, ó, tá? Então, aqui foi, aqui tem o início, aqui tem destaques, conquistas, edições, plataformas. E bem-vindos aqui embaixo. Então, esse bem-vindo significa que a gente tá no início. Como a gente não tá indo para as outras páginas, porque a gente não linkou ainda lá nos href, tá? Mas, por que tá feio assim também? Porque a gente não usou ainda, pessoal, o CSS, tá bom? Então, por isso que tá assim, tá? Então, o que a gente vai fazer? Então, na próxima aula... Tá, nesta aula aqui a gente criou as nossas estruturas, a gente criou a nossa pasta SRC, o nosso CSS com arquivo, JS com todos os arquivos, os pages com os arquivos e o index raiz aqui.
tá? Então, na próxima aula, pessoal, a gente vai vir aqui e vamos já começar a criar elementos aqui, inclusive a nossa API, beleza? Vamos criar a nossa API aqui, fazer as requisições para poder anexar os conteúdos da API nas nossas páginas HTML. E sem lembrar que a gente precisa fazer isso aqui também, pessoal, tá? Que é o que? É linkar aqui, ó, tá? Linkar para os nossos links específicos. Por exemplo, início, eu tô início. Destaques, tá? Então, destaques eu linko para voltar para o início, conquistas eu linko para voltar para início e assim sucessivamente, tá bom? Então a gente faz essa troca entre páginas e página, tá bom, pessoal? Então na próxima aula a gente continua aqui, beleza? Então já compartilha aí, tá, pessoal, o vídeo, se inscreva, curte aí, tá, pessoal, para que o algoritmo do YouTube possa entender que esse conteúdo é relevante para muitas pessoas e assim mandar esse vídeo para mais pessoas, tá bom, pessoal? Então um abraço e até a próxima, valeu!